o novo nascimento. Antes de começarmos a entender sobre este tema, eu quero trazer aqui uma retrospectiva para vocês, daquilo que já foi ensinado, daquilo que já foi estudado aqui. Nós iniciamos esse trabalho aqui no dia 12 de novembro, no dia das crianças. Não, 12 de novembro. O dia das crianças é 12 de outubro, né? Ok? Então assim, amigos, nós iniciamos esse projeto aqui no bairro Lagoa. A nossa intenção sempre foi trazer conhecimento para a comunidade acerca da fé, para que nós possamos professar uma fé viva, eficaz e verdadeira, sabendo e conhecendo quem é o Deus a qual nós professamos essa fé, sabendo e conhecendo à luz da palavra de Deus os motivos pelo qual a humanidade está sendo mantida como um grande refém em um planeta sequestrado. Nós ensinamos aqui que a felicidade não está apenas no obter e consumir o material, mas a felicidade está em, de fato, você ser livre para aproveitar aquilo que você tem, a tua liberdade religiosa, a tua liberdade de expressar a tua fé em Deus, a liberdade de você usufruir o bem-estar na tua família, a convivência com Ele, a liberdade de você poder respirar livremente e uma série de fatores que de fato constituem a nossa felicidade. Outra coisa que nós trouxemos aqui, amigos, para vocês foi a veracidade da palavra de Deus, como a palavra de Deus, as Santas Escrituras, o caminho, a verdade, todos esses títulos é atribuído à Bíblia Sagrada. Quem está entendendo, diga amém. Quem não está aqui, diga eu. Muito bem. Então nós falamos para vocês que a Bíblia Sagrada, ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é apta para discernir a intenção do coração, ela é apta para corrigir, para redarguir, para ensinar. Toda a palavra de Deus contém as instruções acerca do Criador para a criatura. É como se eu compro aqui um equipamento eletrônico e junto com ele vem um manual acerca daquele equipamento. Para qualquer situação que ele precisar de um conserto ou de uma melhora, aquele manual vai me instruir. Então Deus também nos deu a sua palavra como manual para que nós possamos viver mais feliz e melhor. Aqui nos é revelado aquilo que é agradável a Deus. Aqui nos é revelado também o inimigo pelo qual nós devemos evitar e lutar, ok? A razão pela qual a humanidade está vivendo esse grande conflito. Nós também trouxemos muitos outros assuntos aqui acerca da grande guerra, onde começou essa guerra entre o bem e o mal. Nós descobrimos que essa guerra começou a partir de um anjo que não aceitou e nem estava feliz com a forma ou com como ele foi criado, e esse anjo agora suscitou a ideia de querer ser mais do que ele era, e ele se rebelou contra Deus e partiu para uma guerra, e nesta guerra ele foi derrotado e lançado para essa terra. Chegando aqui, ele encontra o casal perfeito, e ele, com sua astúcia, consegue enfiar o engano e a mentira no coração do casal, e por causa da desobediência desse casal, o pecado veio a existir entre nós, e o pecado existindo também veio a consequência dele, que é a morte. Por que o ser humano morre? Porque a morte é a consequência do pecado. A Bíblia diz que todos pecamos e estávamos impossibilitados de chegar a Deus, e agora o Senhor Deus se revela para o homem e cria uma situação, monta um plano salvífico para a remissão do pecado do homem e uma reconciliação com ele. Nós aprendemos aqui, a Bíblia expõe as armas que o dragão usa para atacar e para subjugar a humanidade. Nós aprendemos aqui que ele usa a astúcia, que é a arte de enganar sem ser percebido. Ele usa o engano, que é atribuir virtudes ao indivíduo que não existem. Ele também vem com a mentira, e a Bíblia diz que ele é mentiroso desde o princípio, pois ele é pai da mentira, chama ele de homicida, e diz também que todo aquele que mente é filho porque ele é o pai da mentira. Então todo mentiroso automaticamente também é filho do diabo. E nós mostramos para você aqui o cordeiro, ou seja, aquele que foi enviado para ser o sacrifício para a remissão dos nossos pecados, que é Jesus o nosso Senhor. Ele também, nesta guerra, ele disponibiliza para nós armas poderosas em Deus, para que nós possamos lutar contra as investidas e as fortalezas do inimigo. Quais são as armas? A primeira delas é o
O amor. A segunda arma que o Cordeiro disponibiliza é a misericórdia. A terceira arma que o Cordeiro disponibiliza é o que? A bondade. A quarta arma é o que? A palavra de Deus e, claro, e não menos importante, a oração como quinta arma. Então nós temos amor, bondade, misericórdia, a palavra e a oração, para lutarmos contra as astúcias, os enganos, as mentiras e a violência de Satanás. Todas essas armas que os Cordeiros disponibiliza para nós é um reflexo daquilo que ele usa para conosco. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele envia o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ok? E no que consiste o amor a Deus? Em obedecer os seus mandamentos. Como é que você pode agradar a Deus? Sendo obediente, ok? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, ou seja, o fato de estarmos hoje aqui, gozando de saúde e tendo essa liberdade de expressar a nossa fé, então isso é fruto da misericórdia de Deus. A Bíblia diz, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Então isso é obra misericordiosa de Deus. Muita gente deita para dormir e não acorda. Então se acordamos e voltamos a respirar, é porque o Senhor é misericordioso. Outra arma que a Bíblia fala acerca da arma que nós temos para lutar nessa guerra espiritual é a bondade de Deus. A Bíblia diz que a bondade de Deus é que leva o homem ao arrependimento, ou seja, por nós mesmos, estando contaminado com essa natureza pecaminosa, cheia de concupiscências, recorrente a essa contaminação pelo pecado, nós não poderíamos já chegar a Deus, mas Deus é tão bom que a Bíblia diz que Ele nos escolhe, levando o homem a reconhecer o estado pecaminoso dele e a arrepender-se de suas ações. Então a bondade de Deus é que leva o homem ao arrependimento. É uma arma poderosa que nós podemos usar. Outra arma poderosa é a própria palavra de Deus. Nós vimos Jesus Cristo vencer as tentações, as investidas de Satanás, uma vez que ele usa até textos bíblicos, mas se você não tiver conhecimento da palavra, você pode facilmente ser enganado por Satanás. Então, com o conhecimento, você pode vencer as astutas, os enganos e as mentiras de Satanás. Mas se você não tiver conhecimento, a palavra de Deus diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. Ou seja, o que nós estamos trazendo para vocês é conhecimento da palavra de Deus, para que você possa lutar contra as investidas, contra os enganos, contra as mentiras de Satanás. Porque se é uma guerra no mundo espiritual, você precisa lutar com armas espirituais, ok? Porque não podemos lutar essa guerra com armas físicas, como revólveres, pistolas, enfim. As nossas armas são espirituais, para desfazer as potestades, os principados e as forças que atuam nas regiões celestiais. Quem entendeu, diga amém. Então nós falamos sobre as armas do Cordeiro, falamos também sobre este mundo por um fio, e nós falamos que este mundo está por um fio, por quê? Porque a humanidade está sendo mantida por um sistema que corrompe, que engana e as mantém aprisionadas, que chama-se mundanismo, que é tudo que é oposição às verdades, à bondade e à palavra de Deus. Então uma pessoa que vive em oposição a Deus, uma pessoa que vive pecando contra Deus deliberadamente, ele está dentro de um contexto mundanista, ok? Que é um conjunto de ações e de filosofias e de empregação de ações que se afastam de Deus. E de lá para cá nós vimos trazendo inúmeras outras palestras para você. Falamos como podemos agradar a Deus. Como é que nós podemos agradar a Deus? A Bíblia diz que obedecer os mandamentos do Senhor é o princípio da sabedoria. E obedecendo os mandamentos do Senhor, você de fato está procurando agradar a Deus. E isso causa uma transformação de dentro para fora. Paulo diz em sua carta aos Romanos assim, que é necessário que nós possamos renovar a nossa mente, e isso exige um sacrifício vivo e voluntário. Aí acontece um renovo mental em nossa mente, de quê? Para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós falamos dos mandamentos do Senhor. Nós falamos para você que os mandamentos do Senhor, eles restauram a alma. E o que é a alma? Constituído o que? Eu e você somos uma alma. Deus criou o ser humano do pó da terra, soprou em sua narina e o homem passa a ser uma alma vivente, um ser vivente, ok? Logo a soma de pó da terra com fôlego de vida é igual a alma vivente. E Satanás quer destruir o que? A alma. O pecado quer destruir a alma. Então a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor, eles restauram
a alma, ou seja, ele serve para trazer uma estrutura, uma restauração para nós. É também uma relação entre você e Deus, e você e o seu próximo. E você aprendeu aqui também que Jesus Cristo, ele não veio para abolir a lei do Senhor, mas ele veio cumpri-la. Seus discípulos cumpriram, as mulheres que acompanhavam Jesus cumpriram, os apóstolos cumpriram. Em nenhum momento você vê na Bíblia eles deixando o mandamento do Senhor para fazer a vontade deles, ok? Outra coisa que nós vimos aqui é que o iníquo, ou seja, foi profetizado acerca do iníquo, aquele que cuidaria em mudar o tempo e a lei do Senhor. E isto aconteceu, segundo o profeta Daniel profetizou, quando Constantino, o imperador romano, muda a lei do Senhor. Primeiro ele se converte ao cristianismo, mas ele quer fazer também ele quer trazer os deuses pagãos de Roma para dentro do cristianismo. Aí surge a igreja romana, católica romana, e lá nos concílios de Trento, lá no concílio de Laodiceia, lá no concílio de Nicéia, você percebe que nesse período foi mudado a lei do Senhor, ou seja, a guarda do sábado para o domingo. E nós vimos na palavra de Deus que em nenhum momento a Bíblia faz menção do domingo como o dia do Senhor. Apenas indica que no primeiro dia da semana Jesus ressuscita, mas no sábado o Senhor Jesus estava aguardando lá no seu túmulo, ok? E na sexta-feira as mulheres, os discípulos de Jesus se preparavam para fazer aquilo que era a preparação do corpo de Cristo, amém? E de lá para cá nós vimos trazendo essas estruturas. Nós mostramos para vocês as leis que foram cravadas na cruz, as leis cerimoniais, as leis dos sacrifícios de manjares, de animais. Todos esses sacrifícios, essas leis já não precisam mais ser realizados. Nós temos livre acesso a Cristo, a Deus, através de Jesus Cristo. Se você pecou e reconhece, se você busca arrependimento daquela ação, você pode recorrer a Deus através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, que está ao lado de Deus, sentado no trono de Deus, lá no templo santo, Ele está intercedendo por nós, amém? Hoje nós vamos trazer um assunto de muita importância para a nossa fé. Quem crê em Deus, diga amém. Quem crê em Jesus, diga amém. Quem quer Jesus como seu Salvador, diga amém. Quem quer Jesus como seu Senhor, diga amém. Porque só tê-lo como Salvador não é o suficiente. Você precisa tê-lo como Senhor. Isso consiste em quê? Em obedecê-lo. E o Senhor deixou os exemplos, claro, para que nós pudéssemos obedecê-lo. Ele mesmo foi o exemplo. Paulo foi o exemplo. Os apóstolos foram o exemplo. Ok? Para que nós pudéssemos seguir. Então Jesus Cristo falou também acerca daquilo que é necessário para que nós possamos caminhar para a nossa salvação. E um dos critérios da salvação é também passar por esse processo aqui, chamado novo nascimento. Então a pergunta que eu faço para você: é possível nascer 4 vezes, sim ou não? É possível nascer? Amém? Fisicamente falando, não tem como, né? Mas nós vamos entrar num contexto espiritual, nós vamos falar acerca do nascimento, ou as 4 possibilidades que é necessário nascer, amém? Então fique atento. Você já recebeu uma Bíblia aí? Você que pode? Então fique atento, porque tudo que nós falarmos aqui é conforme a palavra de Deus nos instrui, amém? Vamos lá? Primeira referência: nascido de mulher. Quem nasceu de uma mulher aí, levanta a mão. Vamos lá? Não é possível. Todo mundo aqui nasceu de uma mulher, né? Então o indivíduo, o ser humano que nasce da mulher, como todos nós nascemos, isso é o nascimento carnal, né? Então Jó fala dessa ocasião aí, ó. Você vai abrir aqui no livro de Jó. Esse é o primeiro nascimento, tá? Eu vou fazer uma pergunta no final dessa palestra aqui, quem responder vai ganhar 500 talentos. Vamos lá. Livro de Jó está antes de Salmo, no capítulo 14, ok? Versículo de número 1. Aí você mantém a sua Bíblia aí no livro de Jó, porque logo na frente a gente vai trazer mais uma referência. Primeiro nascimento que nós vamos falar hoje aqui é o nascimento da mulher. Nascido de mulher. Todo mundo nasceu de uma mulher aqui, né? Ninguém nasceu de uma chocadeira, ninguém nasceu em algum tipo de ventre artificial. Todo mundo saiu, é claro, do ventre materno de uma mulher, amém? Mas nesse contexto, Jó diz assim, ó: o ser humano nascido de mulher vive um breve tempo. A Bíblia está dizendo.
cheio de inquietação. Ou seja, o ser humano, quando ele nasce de uma mulher, ele já sabe que ele tem um breve tempo. E isso causa o que nele? Uma inquietação. Porque ninguém quer morrer, né? Por mais que a gente sabe que nós temos um tempo limitado. Então, quando se nasce, você tende a crescer, aí com o tempo você envelhece, e por causa do envelhecimento, vem também a morte. Isso causa uma inquietação. Ok? Então o Jó está dizendo aqui, o homem nascido de mulher, ele tem um breve tempo, e é cheio de inquietação. Ok? Aí nós vamos ver aqui também, Jó falando aqui, ó, como é este homem, quando é que ele nasce de uma mulher, o que é a situação dele, no capítulo 15 aqui, ó, 15, aí na outra página, no versículo de número 14, ele diz assim, ó, começa com uma pergunta, ele diz, o que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? Ok? Veja bem, primeiro nós vimos que quando nós nascemos e temos o conhecimento da morte, e isso causa uma inquietação. E o que é nós para que sejamos puros? E o que é nós para que sejamos justos? Ou seja, não há possibilidade de alguma forma, nós, por nós mesmos, nos justificar diante de Deus, ok? E nem nos purificar por nós mesmos. Então o homem já nasce inquieto e sem possibilidade de nenhuma de ter uma justificação de si mesmo ou ser puro por si mesmo. Ele precisa de uma intervenção, ele precisa de uma ajuda, sim ou não? E você vai entender por que ele precisa. Vamos lá. Ó, no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 5, nós vamos ver aí, Isaías, depois de Salmo, depois de Provérbios, depois de Eclesiastes, Isaías, capítulo de número 1, versículo 5, a página é 635. Primeiro nascimento, que o ser humano é possível, claro, nasce de uma mulher, e ele já nasce inquieto, por causa da questão da morte, ele nasce impossibilitado de fazer qualquer coisa de si mesmo para se justificar, ou até mesmo para poder se purificar. Então isso causa também uma inquietação no ser humano, ok? E segundo Isaías, ele se encontra em um estado desesperador, e nós vamos ver a outra referência. Primeiro Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim, ó: por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas e nem tratadas com azeite. Veja bem, a descrição aqui é que o ser humano, ao nascer, e esse estado de inquietação dele, por causa do temor, por causa da maldição da morte, que é fruto do pecado, que é o salário do pecado, ok? Ele está em uma situação extremamente desesperadora, como alguém que está cheio de enfermidade, cheio de chaga do corpo, cheio de dores, cheio de feridas abertas, cheirando mal. Imagine, o pecado na pessoa é como se ele tivesse cheio de feridas, cheio de chaga, que causa dor, que causa inquietação, que causa desespero, ok? E o profeta Isaías trata dessa ideia, quando ele diz assim, ó: por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas e nem tratadas com azeite. Ou seja, o profeta fala de uma contínua rebeldia em viver no pecado, ok? Porque o homem já nasce com essa natureza pecaminosa, ok? Tudo bem? Então ele faz uma referência do pecado em nós, como se fosse chagas, como se fosse feridas, como se fosse essas feridas causassem dor constante em nós. Vocês estão entendendo o que o pecado representa no ser humano? O
Então tá, agora no livro dos Salmos, no número 51, versículo 5, nós vamos ver outra referência. 51, você vai ver aqui mais um estado da razão pela qual nós estamos falando desse estado desesperador do ser humano quando nasce, nascido de mulher. Capítulo 51, versículo 5, está na página 530 do livro dos Salmos. Você tem que ficar bastante atento, que você vai entender a razão pela qual nós estamos falando. O tema da nossa palestra hoje, é possível nascer 4 vezes? Eis a pergunta, ok? Nós vamos falar de nascimento, ok? Segundo a palavra de Deus e segundo a orientação do próprio Cristo, para aquele que professa a fé nele, aquele que crê e que vive uma esperança. O Salmo capítulo 51, versículo 5 diz assim, ó: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O salmista reconhece que ele nasceu na iniquidade, ok? O que é iniquidade? Iniquidade é todo tipo de pecado existente, ou a capacidade de pecar, de executar, de execução do pecado. Quem entendeu, diga amém. Então ele nasceu na iniquidade, e em pecado ele concebeu a sua mãe. Ele nasceu contaminado em um mundo já corrompido, e ele já nasce com essa natureza entranhada em sua vida pecaminosa. Tiago chama isso de concupiscência, ou seja, desejos pecaminosos, que são influências do pecado, que são recorrentes do pecado. Lembrando que a gente é atraído pelo que vê, né? E a gente sempre está desejando algo, e esse algo que é contrário e é oposto a Deus, isso é um desejo pecaminoso. Então o salmista deixa claro para nós que ele já nasce nesse contexto, e isso causa um desespero no ser humano, porque aqui na carta de Paulo aos Romanos, ele vai dizer para nós no capítulo 6, versículo 23, que o homem está o quê? Perdido. Imagine você ter essa concepção, essa convicção de que você está perdido e não há nada que você possa fazer por isso. Você já nasce nesse contexto contaminado e perdido. Então você entra num estado desesperador, porque não tem nada que você possa fazer para que você possa de alguma forma não escapar dessa perdição, sim ou não? Então quando o ser humano nasce, ele já nasce no pecado, num contexto de pecado. Ah, mas a criancinha que morre, aí tem outra situação, ok? Um bebê recém-nascido, que não consegue sobreviver, nesse contexto, ele não está condenado pelo pecado, porque ele ainda não pecou, ele nem tem consciência do pecado, porque a Bíblia diz que o que é pecado? Pecado é transgressão da lei, porque se não tivesse lei, não tinha pecado. Então uma criança não tem consciência disso, mas ele nasceu num mundo contaminado, ou seja, mais para frente em vida, ele vai agora começar a ter uma vida decisiva, e muitas delas inclinam para o pecado. Aí, uma vez pecado, irmão, aí nós estamos nesse contexto aqui. Então, nós vimos Isaías dizer que o pecado é como feridas abertas, fétidas, cheias de dor no corpo humano. E nós vimos o salmista falando aqui que ele nasceu na iniquidade, ou seja, corrompido pelo pecado, contaminado pelo pecado, e isto ele foi passado para ele quando ele nasce da mãe dele, ou seja, um homem nascido de mulher. E Paulo vai dizer aqui aos romanos que o homem que nasce neste mundo corrompido e no pecado, ele está perdido. Veja bem a carta do capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6 de Romanos, página de número, versículo 23, página de número 1060. Ele vai dizer para nós que a consequência do pecado é a morte, ok? A consequência do pecado é a morte, ou seja, nascemos no pecado, estamos vivendo em um corpo pecaminoso e uma natureza que é inclinável ou totalmente que recorre ao pecado, ok? E Paulo diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas a boa notícia é que nós temos a possibilidade, nós somos presenteados com Deus, com a vida eterna. Isto é um presente de Deus. Ele diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, ok? Então, para que nós possamos
Ser beneficiado com esse presente da vida significa que nós precisamos passar por outros processos. Já nascemos perdidos, mas o Senhor tem um presente para nós, e o presente é a vida eterna. Nascemos, já é o dom da vida, ok? E a eternidade passa a ser um presente para esse mundo corrompido. Mas aí Jesus vai indicar para nós o processo pelo qual nós possamos agora ser beneficiado pelo presente da vida eterna, porque já nascemos no pecado, e isso causou em nós um desespero, porque a condenação do pecado é a morte. E você viu Jó dizendo que o homem sabe que tem breve tempo, e isso causa-lhe uma inquietação, porque segundo Jó também ele diz, o que é o homem para que se justifique, e o que é o homem para que se purifique? E a Bíblia diz no capítulo 49, versículo 7 de Salmo, que ninguém pode remir ao irmão. Eu não posso absolver o meu irmão dos seus pecados, eu não posso de forma nenhuma remi-lo, ok? Assim como o pai não pode salvar o filho não pode salvar o pai, só há um caminho para a salvação, e graças a Deus, Ele está disponível para nós, é gratuito, como diz, o dom de Deus, o presente de Deus é a vida eterna, é gratuito, ok? Então veja bem, irmãos, nós estamos falando do primeiro nascimento do ser humano, ele nasce inquieto por causa do pecado dessa natureza, ok? Mas há também, amigos, uma solução, aí onde entra o próximo nascimento. Ok? Você vai abrir em João capítulo 3. Vai voltar um pouco aí. João capítulo 3, versículos de número 6. Nós vamos ver a segunda opção de nascimento. Nós fazemos uma pergunta aqui no princípio: é possível nascer 4 vezes? Sim ou não? Sim. É possível, é claro que num contexto espiritual com o físico. Se nasce uma vez, da mulher, fisicamente, naturalmente, mas precisa se nascer também no espiritual, no sobrenatural de Deus. E isto é possível pela fé. Quem crê em Deus, diga amém. Quem crê na salvação de Jesus Cristo, diga amém. Então nós precisamos acrescentar isto, as instruções de Cristo, para se tornar possível essa grande salvação em nós. Não basta simplesmente nós sairmos de casa e irmos para uma determinada igreja, ou recinto, como é que eu posso dizer, para algum ambiente religioso, achar que essa ação, ela vai trazer salvação. Pode trazer refrigério, pode trazer uma minimização de culpa, ou de alguma aflição que você está sentindo, mas isso não é sinônimo de salvação. Salvação é causado na pessoa a partir do momento que ela começa a crer no Salvador, e a partir dessa fé ela toma atitudes, que são ações de prática, ou seja, das instruções do Senhor. Então Jesus disse assim, ó, é preciso você nascer do que, irmão? Do Espírito. Olha só, João capítulo 3, versículo 6 diz assim, ó, você encontrou aí, página 992, diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito. Então veja bem, quem nasceu da carne, ele ainda está no contexto da carne, porque nascido da carne é carne, mas nós precisamos nascer também do Espírito, ok? E nós vamos ver agora aqui em João 3, do capítulo 3, do versículo 3 ao 6, você volta um pouquinho, o texto diz assim, ó, Jesus responde. Eu vou ler o contexto todo, que é para você entender. Começa a partir do versículo 1 do capítulo 3, diz assim, ó: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, ok? Um dos principais dos fariseus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, que é mestre, ele disse: sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz, se Deus não estiver com ele. Respondeu Jesus, agora o versículo 3 aqui, ó. Respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus responde a pergunta daquele homem. Nicodemos, ele era um fariseu, um principal, ou seja, ele era um homem de autoridade e de respeito dentro do clero religioso da época. Ele era um homem que ele tinha a lei em suas mãos, e ele era respeitado pelas pessoas como um ensinador, como um mestre da lei.
só que ele era do partido dos fariseus. Existia dois partidos na época, os fariseus e os saduceus, e tinha lá também outro partido chamado os essênios, e tinha alguns escribas, uma série que formava aquele conjunto religioso. À noite, ele, impressionado com esse novo profeta que havia surgido, ele foi até Jesus, e ele foi escondido dos demais, porque ele não queria que as pessoas o vissem falando com Jesus. Até então, Jesus era uma espécie de oposição a eles, ou eles eram a oposição a Jesus. E ele chega até Jesus e ele reconhece que Jesus, ele só poderia ter vindo de Deus, porque ninguém podia fazer os sinais que Jesus fazia. Aí ele pergunta, aí Jesus disse assim: você precisa nascer de novo, Nicodemos. Sabe por quê? Porque assim, sem nascer de novo, ninguém pode ir ao reino do céu. Nós falamos aqui que nós nascemos de uma mulher, sim ou não? Já nascemos no estado pecaminoso, mas Jesus disse agora que nós precisamos nascer de novo. Jesus está falando de um nascimento agora no Espírito, ok? Para que nós possamos viver e alcançar essa condição de salvação, da condenação da morte pelo pecado, que está na nossa natureza pecaminosa. Aí Jesus continua dizendo assim, ó: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos faz a pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Veja bem, Nicodemos achou que Jesus estava falando do nascimento natural, mas Jesus diz assim para ele, no versículo de número 6, o que é nascido da carne é carne, Nicodemos, mas você precisa entender que é preciso nascer do Espírito. Ele diz assim, ó: porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, a natureza pecaminosa do homem nascido da carne, ele está condenado pela contaminação da carne, mas agora ele precisa nascer do Espírito, porque se ele não nascer de novo, ele não pode ver o reino do céu. Por isso a importância da gente entender os critérios para a salvação. Nós queremos Jesus como nosso Salvador, mas nós precisamos entender as condições, os princípios que nos pode dar essa salvação. Porque se for só assim, eu creio em Jesus e estou salvo, não é assim que funciona não. Ok? Não é assim que funciona. Você vive de escolhas e de decisões. Nós vivemos de escolha e decisões. Inclusive para você estar aqui hoje, foi uma opção, uma decisão sua. Sim ou não? Mas eu digo para você que nenhuma escolha que tenha a ver com a aproximação de Jesus é propriamente sua, se não for inclinada por Cristo, porque Jesus nunca vai te levar para o mal, mas sempre te atrair para o bem, ok? Mas os desejos da carne pecaminosa, influenciada pelo pecado, eles vão ter inclinação para a carne, ou seja, sempre vão estar querendo estar num bar, vão estar querendo estar num piseiro, vão estar querendo usando droga, estar querendo beber cachaça, uma série de coisas. A carne se adapta a essas coisas, mas quando é do Espírito, aí meu amigo, há um sacrifício, há uma decisão e há um convite especial de Cristo para nós, ok? Então nós precisamos nascer do Espírito. A Bíblia diz: aquilo que mais for alimentado é aquilo que vai prevalecer em nós. Se alimentamos a carne, logo a carne tem domínio sobre nós, mas se alimentamos o Espírito Santo vai te dar a condição de dominar os desejos da carne. Então, sem o Espírito é impossível vencer as concupiscências da carne, é impossível vencer o impulso, a inclinação do pecado. Nós precisamos do Espírito Santo. Por isso Jesus disse: ei Nicodemos, você precisa nascer de novo, e não se trata de retornar ao ventre da mãe, você precisa nascer do Espírito. Qual é a segunda opção de nascimento? Nascer do Espírito. Nascido do Espírito. Nós vimos que João 3:6, a Bíblia diz que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Romanos capítulo 8, vamos lá. Um pouco mais para frente nós vamos ver Paulo trazendo a questão de como é quando você nasce do Espírito. Capítulo 8, versículos de número 13 e 14. Página de número 1061 nessa Bíblia. 1061. Mais uma vez nós vamos ver as consequências no que implica esse nascimento do Espírito Santo. Alguém pode arrumar um copo com água para mim, por favor? Diz assim, encontrar aí? Diz assim, versículos de número 13 e 14. Diz assim: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte.
Nós nascemos na natureza da carne, sim ou não? Já nascemos contaminados pelo pecado. E a Bíblia está dizendo, se nós vivermos, veja bem, está dizendo assim, ó, se vivermos, porque se vivermos segundo a carne, caminharemos para a morte. Isso nos causa de fato uma inquietação. Ninguém quer morrer, sim ou não? Ainda que morremos, aí pela fé nós vamos saber que temos uma esperança. Ninguém vai morrer de qualquer jeito como um animal por aí e não interessa mais. Nós temos uma esperança viva. Nós cremos em Jesus porque esperamos o quê? Ser o quê por Ele? Salvos, amigos. A questão da fé gira em torno da salvação. Nós cremos em Jesus porque Ele tem uma promessa de salvação. Então veja bem, Paulo diz assim, ó, se vivermos segundo a carne, caminharemos para a morte, mas se pelo Espírito mortificaremos o efeito do corpo, certamente viveremos. O Espírito nos dá a condição de mortificar os desejos que a carne leva à morte. E se vivermos pelo Espírito, viveremos. Por que você acha que nossas crianças estão morrendo? Nossos jovens estão morrendo? Porque eles estão vivendo impulsionados pelos desejos da carne. E o que a carne quer? Ostentar, comer, né? Gastar, reter. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Então, se vivermos pelos impulsos, pela direção da carne, vamos morrer. Mas se deixarmos o Espírito viver em nós, Ele vai mortificar esses desejos da carne, porque o salário do pecado é a morte. O Paulo diz, e deixa bem claro, ó, porque se viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem e mortificar os efeitos do corpo, certamente vocês verão, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. As pessoas dizem por aí, mas eu também sou filho de Deus. Mas quem está guiando eles? É o Espírito? Ou é a carne? Porque se eu sou filho de Deus, lá dentro da igreja no domingo, mas durante o resto da semana, eu estou num bar, eu estou me drogando, eu estou me prostituindo, eu estou profanando o nome, o sagrado de Deus, eu sou filho de Deus? Sim ou não? Claro que não, a Bíblia está dizendo aqui, ó, versículo 14, ele diz assim, ó, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Para que você seja filho de Deus, você precisa estar num contexto de ser guiado pelo Espírito de Deus. Mas tem muita gente sendo guiado pelo Espírito do demônio. Irmão, tu está falando isso aí? Eu vou dizer que é o Espírito de quem? Se aquilo que te guia para a tua morte é o teu inimigo, sim ou não? Se aquilo que te guia para a destruição da tua família, do ambiente familiar, se aquilo que te priva de uma relação de paz, de alegria com a tua família, tira aquele a quem tu deu a vida pelo Espírito Santo e te priva dessas coisas, não é o teu inimigo? Então, e nós não estamos lutando contra um inimigo que a função dele é matar, roubar e destruir, então nós precisamos do Espírito Santo. Irmãos, se vocês vão ver aqui, que para se tornar filho de Deus, você tem que nascer de novo. Ok? Quando nós nascemos, nós temos um pai terrestre, uma mãe. E para ser filho de Deus, nós precisamos nascer também. Por isso Jesus disse, olha, ei Nicodemos, você tem que nascer de novo. E a Bíblia diz aqui, ó, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E os que não são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de quem? Porque a carne é mentirosa, sim ou não? Então a Bíblia diz que todo mentiroso é filho do diabo. É difícil de entender isso aí? Não é. Sabe quem está falando? A Bíblia. Então não é eu que estou aqui cogitando ou querendo trazer confusão na cabeça de vocês. É o que a Bíblia disse. Ok? Então precisamos nascer do Espírito, senão não vamos ver o reino dos céus. Próximo nascimento. Primeiro nós tivemos que pelo Espírito Santo devemos renunciar, é claro, o pecado. E o próximo nascimento é o nascimento do quê? Precisamos nascer do quê? Da palavra. Da palavra. Veja bem o texto que diz aqui, ó. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 diz assim, ó: fostes regenerados,
mediante a palavra de Deus. Agora eu pergunto para você, o que é ser regenerado? O que é que precisa ser regenerado? Vocês já viram o calanguinho, quando você assusta ele, ou chega próximo dele, o que é que acontece? Ele solta o rabo e ó, não é isso? Aí o que é que acontece com o rabinho dele? Ele se regenera, ele retorna um rabinho novo, não é isso? Estou dando um exemplo aqui para que você entenda o que é regeneração. Ah, outra coisa, você sofre um acidente, aí está lá envolto, né, com gesso, o que vai acontecer? O seu osso vai ser regenerado, reconstruído, recolocado no lugar. Então, a palavra de Deus, ele tem o poder de regenerar o ser humano, ou seja, traz para ele uma nova vida, um novo nascimento, e Pedro deixa isso bem claro em sua carta. Vamos lá para a Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, está na página de número 1145, versículo 23, ele diz assim, ó: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Quem está entendendo, diga amém. Porque vocês foram regenerados. Sabe o que acontece quando nós começamos a viver seguindo a orientação da palavra de Deus, amigos? Ela causa uma regeneração, ou seja, aquela vida longe, afastada, que produzia morte em nós pelo pecado, agora é direcionada para uma vida que produz vida eterna, esperança em nós. Ok? A palavra, ele tem o poder de transformar. Você vê que tem ladrão, tem prostituta, tem assassino que são transformados. Pessoas que eram maus se tornam pessoas mansas. Pessoas que eram extremamente arrogantes se tornam pessoas pacientes. Pessoas que não tinham controle de impulsos, esses se tornam pessoas calmas. Por quê? Porque há um novo nascimento. Sim ou não, meninos? Há uma reestruturação do Espírito agindo nela, mediante o que? A palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é a ação de Deus em nós, que produz um fruto incorruptível. Nós nascemos de uma semente incorruptível. Amém? Então nós precisamos nascer também da palavra. Quarto nascimento, precisamos nascer da água. Olha só, dentro do útero materno tem uma bolsa chamada placenta, né? O que tem dentro dessa placenta? Água. Lá dentro, aquela água mantém o crescimento e a regeneração daquele feto, que vai dando forma, produzindo vida, restituindo, compondo tudo que é necessário daquilo que compõe a criança. Sim ou não? Jesus, ele mostrou para Nicodemos que nós precisamos nascer da água. Veja bem o texto de João 3,5. Volta lá. Ainda nesse diálogo com Nicodemos, Jesus disse que é preciso nascer de novo. E Jesus disse, Tailes, né? Tailes, como é que é o teu nome lá? O nome desse menino aí? Tiago, presta atenção, beleza? Você é um menino esperto, macho. Vamos lá, olha só. Jesus disse, no versículo 5, ele diz, olha, em verdade te digo, Nicodemos, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus faz menção da água e do Espírito. Ok? Jesus fala da água e do Espírito. Ok? E nascer da água significa que a pessoa tem que passar pelo procedimento do quê? Do batismo. Porque o que é o batismo? O batismo, amigos, ele consiste no ato de submergir a pessoa, ou seja, afundar a pessoa na água. Esse ato de submergir ou afundar, ele é comparado ao sepultamento de Cristo. Ou seja, você morre para o mundo e é sepultado à semelhança da morte de Cristo. Quem entendeu, diga amém. E esse símbolo desse sepultamento é
A água, quando o indivíduo é submerso na água, o que acontece quando o indivíduo é submergido na água, ou seja, afundado na água? Automaticamente ele é lavado, purificado e perdoado dos seus pecados de todo o tempo até aquele momento. Jesus, quando morreu e ele foi levado à sepultura, ele levou com ele cativo todos os nossos pecados da humanidade, nos dando a possibilidade de ter acesso a Deus por meio dele. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E ele disse: Senhor, está consumado, ou seja, o preço pago pela remissão dos seus pecados está concluído. E Jesus leva com ele todo o pecado, e lá naquele momento lá, ele toma para si o poder, e ele tem autoridade sobre a morte. Ou seja, ele tendo autoridade sobre a morte, significa que todos nós que morremos em Cristo Jesus, não vamos ser subjugados pela morte, porque na sua ressurreição, nós também seremos ressuscitados. Pode falar. Sim, exatamente, eu ia chegar lá, mas o Senhor já foi concluído, perfeito. Então, o ato de afundar significa que nós estamos morrendo para o pecado. Nascemos no pecado, mas agora, pela atitude que Jesus disse, nós precisamos morrer para o pecado. Mas Jesus não nos deixa morto no pecado, Ele nos ressuscita. É exatamente o que acontece quando você imerge ou você sai da água. Você, como diz Paulo, você ressurge como uma nova criatura. Os seus pecados foram perdoados. Agora você tem a possibilidade de viver uma novidade de vida, um novo homem, uma nova criatura, já consciente dos erros passados, para não mais cometê-los de forma deliberada ou consciente. Isso pode se tornar um acidente, porque querendo ou não, estamos ainda envoltos nessa carne corruptível, mas o Espírito precisa habitar em nós, para que nós possamos controlar essa carne. Sem Ele nós controlamos, mas vira e mexe uma hora, esta carne está mais ainda sendo alimentada por algum momento, e você solta um palavrão, você repreende alguém ali, então, mas você reconhece que você errou, então você corre para Cristo e Ele te perdoa, aí você larga e deixa. Nós temos condições de ser perdoados por Cristo, como filhos, que se arrepende, pede perdão para o pai, e o pai, é claro, amoroso, vai dar uma segunda chance para o filho, sim ou não? Agora Paulo também nos adverte que, porque nós temos essa misericórdia do Pai, que é bom, que nos perdoa, nós não podemos abusar da vontade do Pai, ou seja, dar ocasião ao pecado para tirar proveito da graça, porque uma hora, na nossa insistência do pecado, não vai dar tempo de chegar até o Pai, para pedir perdão. Não podemos abusar do pecado. A graça está lá, mas a gente precisa estar dentro do contexto. Então, como deve ser o batismo? Ou como deve ser o batismo? Atos capítulo 2, versículo 37. Um pouco mais para frente. Vamos ver sobre o batismo. Capítulo 2, versículo 37. Está na página de número 1022 dessa Bíblia. Ok? Amém? Olha só, depois de um discurso, depois de uma pregação, depois de um testemunho de Pedro, os apóstolos, 3.000 almas se convertem a Cristo. Mas eles perguntam aqui no versículo 37, ele diz: quando ouviram isto, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eles ouviram um testemunho poderoso de Pedro e os demais apóstolos acerca de Cristo, de como ele veio pregando a remissão dos pecados e um novo céu, uma nova terra, um reino eterno em Cristo. Eles ficaram extremamente comovidos com tudo que eles ouviram, e eles perguntaram: que faremos, irmãos? Versículo 38, que respondeu Pedro: arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus. Eles disseram: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. Para quê? Como deve ser o batismo? Primeiro,
você tem que crer. Você tem que ter um senso de arrependimento, reconhecimento de que suas ações e uma vida deliberada em oposição a Deus constitui o pecado que leva à morte. Então você precisa se arrepender. E é claro, a declaração que de fato você se arrependeu consiste no batismo. Por isso Pedro diz: arrependam-se e declare isso, sejam batizados, porque isto é uma declaração diante de todos e diante de Deus e os seus anjos, de que você de fato reconhece como seu Senhor, não apenas como Salvador. Porque a Bíblia diz: aquele que me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei diante de meu Pai e seus anjos. Vocês entendem isso aqui? O que é batismo? Uma atitude de arrependimento e reconhecimento e declaração que de fato você quer seguir esse Jesus. Então precisa ou não precisa? Claro que precisa. Claro que precisa. Ok? Veja bem mais aqui, ó. Mateus capítulo 3, versículo 13, o texto diz: veio Jesus da Galiléia a João, junto ao Jordão, para ser o quê? Ser o quê? Batizado. Jesus é o Salvador, Filho de Deus, não tinha pecado. Batismo é para arrependimento de pecados. Por que Jesus foi batizado então, se ele não tinha pecado? Estava João Batista batizando as pessoas, e João Batista dizia: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino do céu. Ok? Ele dizia: eu os batizo, mas haverá um que os batizará com fogo e com o Espírito, ao qual eu não sou digno nem de desatar as alparcas. Quando João termina de falar isso aí, ele vê Jesus se aproximando e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz para os discípulos e aqueles que estavam por ali. E quando Jesus se aproxima para ser batizado para João, João de alguma forma diz: Senhor, eu preciso ser batizado por você. Ele diz: ei João, é para que se cumpra todas as escrituras. Ok? E isto ficou de exemplo para mim e para você, porque como discípulos precisamos seguir as pegadas do mestre. Somos discípulos de Jesus, então precisamos imitar e seguir as orientações do nosso mestre, porque a ideia de seguir o mestre é se tornar igual a ele ou alcançar o status dele, sim ou não? Claro que é. Então João viu Jesus e ele deixou claro: ali está o Cordeiro de Deus. Quando ele falou Cordeiro, ele estava falando: aquele ali é que vai pagar o preço pela remissão dos nossos pecados. E Jesus foi o exemplo, e nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Paulo diz: olha, olhai para Cristo Jesus e avançai para o alvo. Qual é o nosso alvo? O céu, a salvação. E só há um meio de chegar até a salvação, por meio de Cristo. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andou sobre as águas e não afundou. Mas quando ele tira os olhos de Jesus, ele viu toda a tempestade ao seu redor, ele teme e afunda. Enquanto você olhar para Jesus, por meio da tempestade que você possa estar passando, quando todos podem estar contra você, quando parece que ninguém mais te vê, quando pelo menos você acha que vai sucumbir, se você fitar em Jesus, você vai passar por essa tempestade e você não afunda. Mas se você deixar de crer e olhar para o lado e buscar socorro no Egito, a tendência é afundar. Quer falar alguma pergunta? Ok? Então Jesus, ele é o nosso alvo, ele é o nosso guia, ele é a nossa referência. Amigos, talvez você ainda não tinha percebido a importância das instruções que a palavra de Deus nos dá acerca da salvação. Porque parece fácil ser salvo apenas pela uma fé de boca. Jesus disse: olha, as pessoas dizem, me adoram, me amam da boca, mas a mente, o coração está longe de mim. Porque as suas atitudes não condiz com as verdades que está ali recomendada. E muitos são ensinados errado, porque tem a ver apenas com volume na igreja, ou com contribuição para obter milagres. O milagre não é pago. Não existe barganha com Deus. Existe um coração contrito e arrependido, e uma fé verdadeira, a qual move montanhas. E Jesus disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Nunca houve tanta fé. Deus parabeniza as ações daqueles que por fé atuam em prol do próximo. Veja 4 homens que levaram um indivíduo paralítico e desceram sobre o teto de uma casa. Ele disse: parabéns àqueles homens. A fé tem poder de mover montanhas. Não existe barganha com Deus. Deus é o dono de tudo, Ele não precisa de ouro e prata, mas Ele vê o coração e a intenção do coração. Por isso a palavra de Deus é que causa regeneração em nós. Quem diz amém? Quem pode dizer amém?
Então, Jesus veio da Galileia, e ele vai junto ao Jordão, até João, e ele é batizado por João. O que é nascer da água? Romanos 6, 33 ao 5, vamos lá, o que é nascer da água? Para explicar um pouco melhor para vocês, vocês são inteligentes. Versículos de número 3 a 5, está na página 1059. O que é nascer da água? Para a gente ter mais uma clareza, ok? Página de número 1059. Romanos 6, do versículo 3 ao 5 diz assim: ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Como eu disse para vocês, o ato do batismo prefigura morte com Cristo. É por isso que ele diz, fomos batizados na sua morte, a semelhança da morte. Ele fala assim: fomos sepultados com ele na morte e pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Ou seja, morremos no batismo, a figura do sepultamento de Cristo, e emergimos ou ressuscitamos para uma novidade de vida, na figura da ressurreição de Cristo. Quem entendeu, diga amém. Por isso que é importante, irmãos. O batismo é uma declaração pública, o batismo é uma aliança que se faz com Deus, e uma aliança que foi quebrada precisa ser o quê? Vamos lá, amigos. Quem não está aqui, diga amém. Uma aliança que foi quebrada precisa ser o quê? Restaurada. A Bíblia diz que as leis do Senhor, ela restaura a alma. A misericórdia de Deus, ela se renova toda manhã. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Então o Senhor está nos chamando para uma nova aliança, mas uma nova aliança consciente, a partir de uma atitude. Aqueles homens, quando ouviram os discursos de Pedro e os apóstolos, eles dizem: o que faremos então? Ele disse: sejam batizados em nome de Jesus. Irmãos, quando nós propomos o batismo para você, é porque nós estamos trazendo para você o conceito da palavra, a direção da palavra. Nós não queremos que vocês, de alguma forma, vivam direcionada pelas filosofias ou teorias humanas, mas o que a palavra de Deus diz, que é critério para a salvação. Mas isso é também uma atitude de fé de cada um de vocês. Quem está entendendo, diga amém aí. Quem está ouvindo, diga amém aí. Ok? Então, se você pensa em ser salvo, você não pode ignorar isso aqui. Ah, mas eu não estou preparado. Quando é que você pensa que acha que vai estar preparado? Nunca ninguém está preparado, nós nos preparamos. É um processo que inicia a partir de um começo. Quando eu vou para a escola, eu vou para aprender. Com o tempo eu saio de lá já sabendo de alguma coisa, sim ou não? Mas eu precisei ir, senão eu nunca aprenderia. Para mim começar uma vida dentro do conceito da salvação, eu preciso começar, e começa a partir de uma decisão. Eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu vou me submeter àquilo que Ele mesmo deu o exemplo. Ah, eu não estou preparado. Você não está preparado, você vai se preparar a partir do começo. Ah, eu estudei um curso técnico, agora eu fui chamado para trabalhar na área. Cada dia mais você vai executar o que você aprendeu. Você está aprendendo os caminhos, então você vai agora começar a andar por ele. Se eu for na casa de vocês, como eu irei orar a Deus, e no final dessa programação aqui, nós vamos propor para vocês esse novo nascimento. Então, por favor, não ignore o fato de que você tem uma oportunidade de fazê-lo. Ah, mas eu já tenho conhecimento. Ah, mas eu tenho o quê? Não, mas o teu conhecimento não é o suficiente para que você possa ignorar. Por isso que Paulo diz assim: ou vocês ignoram que nós somos batizados à semelhança do sepultamento de Cristo. Você sabe o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Não é só dizer palavras de baixo calão referente a Ele, não. É você ignorar as verdades ditas por Ele. Quando você não aceita a proposta do Espírito Santo, você blasfema contra Ele, dizendo não às verdades que Ele tem para dizer. Você sabe qual é o pecado que não tem perdão? Aquele que não é confessado. Se uma pessoa não confessa o seu pecado, ele morre no pecado dele. Mas se ele confessa e deixa, ele alcança o quê? Misericórdia. É difícil de entender isso aí, sim ou não?
É difícil sim ou não? Difícil é você ir para um lugar e você não sair de lá com a cabeça cheia do Espírito Santo, pensando como você pode alcançar a salvação e a liberdade que você tem. Você não é culpado do pecado do teu filho, e nem teu filho é culpado do teu pecado. Todavia, aquele que pecar morrerá. Não fique de alguma forma traumatizado, ou se colocando em culpa acerca do que aconteceu no seu passado. Deus te deu uma oportunidade, então faça valer a tua oportunidade, porque assim Deus vai te dar a vida eterna. Por favor, você crê em Deus? Siga as instruções dele, ok? Vamos lá? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Paulo deixou isso claro em sua carta aos 2 Coríntios. Ou seja, se você agora é uma nova criatura, então as coisas velhas já não importam. Ou seja, o que pensam ou falaram, ou o que vão pensar de você, isso não tem nada a ver, porque você agora é uma nova pessoa. O mais importante é o que Deus pensa de você. O mais importante é que o teu nome esteja escrito no livro da vida. O mais importante é que agora você passou a ser filho de Deus. Porque Satanás sempre vai estar querendo apontar os erros do passado. Satanás vai estar sempre querendo trazer à memória sua os erros do passado, para que você viva uma vida subjugada com o passado. Mas a Bíblia diz que você agora é uma nova criatura. Tudo se fez novo. O que foi não importa mais. Deus fez questão de esquecer. E quem é o homem para que venha querer expor isso aí? Quem entendeu, diga amém. Então é simples, não é difícil. Difícil é como nós dizemos para nós mesmos, que não dá, que não consegue. Aí você já está tirando de si mesmo a oportunidade de viver algo novo. Quem entendeu, diga amém. Irmãos, eu vivi uma vida subjugada, nas drogas, no piseiro, 24 por 48 horas passando pelo fio da espada, porque nunca ninguém sabe quem é quem. Aquele que está sorrindo para ti é aquele que está querendo te matar. Você nunca sabe. E quando eu entendi que eu precisava ser uma nova criatura, essa verdade começou a viver em mim. E hoje, graças a Deus, aqueles a quem outrora me julgava apontando meus erros do passado, hoje eles pedem oração, porque eles também têm um fio de esperança. O problema é que eles começam a dizer para eles: não dá, eu não estou preparado, eu não consigo. Nunca tem uma disposição. Convém cumprir toda a justiça. Mateus 3,15, Jesus disse isso aí, ó. Mateus capítulo 3, versículo 15, Jesus disse assim, ó: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Sabe quando foi que ele disse isso? João disse: Senhor, tu vem a mim para ser batizado, é eu que preciso ser batizado por ti. Porque João sabia quem era Jesus. Ele sabia que ele era o cordeiro que tirava o pecado do mundo. João estava batizando para arrependimento de pecado, mas ele sabia que ele era que tirava o pecado do mundo. Aí Jesus disse: ei, deixa assim por um pouco, porque convém cumprir toda a justiça. E qual é essa justiça que precisa ser cumprida? Na minha e na tua vida. Essa justiça é como nós vimos lá no começo: o homem nasce inquieto por causa da morte, ele não pode se justificar e nem se purificar, mas Jesus veio para cumprir a justiça em você. Mas você precisa seguir a orientação dele. Se eu chegar na tua casa e dizer: amigos, você está apta para seguir esse procedimento, você começa a dizer para si que não dá, que não está preparada, que não sabe. Satanás vai sempre dizer no teu coração: tu não está pronta, você não está, porque ele quer que adie, porque ele não sabe, você não sabe o dia da manhã. Mas o Espírito Santo diz assim, ó: se ouvirdes a voz do Espírito hoje, não endureçam os vossos corações, como fizeram vossos pais no passado. Qual é o tempo da salvação de Deus? Foi ontem? Vai ser amanhã? Ou é hoje? É hoje. É hoje. O hoje é o momento. Dia 2, para a glória de Deus, vamos fazer uma festa aqui, ó. Aqui vai estar a água, porque é preciso ter água. Estava um eunuco vindo de outro país, estava em Israel adorando, no caminho de volta ele estava lendo sobre esse Jesus que viria, mas ele não entendia. O Espírito Santo leva Filipe até ele, e ele vê que ele está lendo uma passagem que fala de Jesus, e ele pergunta para a pessoa: ei, tu entendes o que tu lê? Ele diz: como é que eu vou entender se não há quem me explique? Então Filipe explica para ele que se tratava do Salvador, e ele
aceita esse Salvador, e ele diz: o que me impede de ser batizado? E lá na frente tinha água. O que aconteceu? Ele foi batizado e seguiu o caminho dele, feliz e alegre. E lá no país da Etiópia, ouviu-se falar também de Jesus. Então, precisa ter água, porque sem água não tem batismo. É por isso que Paulo diz: uma só fé, um só Deus e um só batismo, porque existe só um Deus verdadeiro, um mundo cheio de deuses. Existe uma só fé, aquela que é voltada para Cristo e o nosso Criador, porque existe fé em tudo quanto é tipo de coisas. E ele disse: um só batismo, ou seja, tem que ser por imersão e nas águas, porque existe muito tipo de batismo por aí, sim ou não? Raspejar água na cabeça, passar sangue em cima do peão, dar uma surra de pau no peão, tudo isso é forma de batismo. Mas só existe um verdadeiro, que é por imersão. Jesus disse: convém ouvir todas as escrituras. Batismo vem do grego baptizo, que significa mergulhar, ok? E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Atos capítulo 22, versículo 16. Apóstolo Paulo, estava indo para Damasco, com autorização dos principais dos fariseus, a fim de prender e até matar, se possível, alguns cristãos. No caminho ele tem um encontro com Jesus, e ele fica cego por causa da luz de Cristo. Cristo manda ele ir até a cidade próxima. Lá ele encontrou um servo de Deus, que orou por ele, e ele ficou sã da sua cegueira. E ele pergunta para ele agora: o que te detens? Tu encontrou Jesus? Então agora vai, te batiza, lava os teus pecados e invoca o nome do Senhor. Sabe o que Paulo fez? Se levantou, se batizou, invocou o nome do Senhor e foi para todas as igrejas na Ásia, maior, menor, e lá empregou muitas igrejas. E hoje, graças a Deus, nós temos uma série de cartas de Paulo nos trazendo as instruções para a salvação. Quem entendeu, diga amém. Então o que vos impede? Você crê em Jesus? Você crê nessa salvação de Jesus Cristo? Então o que vos impede? Então levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Ok? Quem crer e for batizado será o quê? Vamos lá, será? Mas quem não crer será o quê? Ide por todo mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê? Quem não crê aqui, diga amém. Quem não crê, diga amém. Quem crê, diga amém. Então o que te detens? Vou passar preenchendo a ficha de vocês. Você precisa provar alguma coisa para mim? Não. Você só precisa declarar diante do céu e do Senhor Jesus Cristo que você crê nele, e você tomou uma atitude de seguir o exemplo dele, para que se cumpra toda a justiça em você. E o Espírito Santo e a esposa dizem: vem. Quem é a esposa? A igreja. O Espírito está dizendo: vem. A igreja está dizendo: vem. Vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça o quê? Quem é a água da vida? Quem é a água da vida? Jesus disse que se eu te der da água para beber, você nunca mais terá sede, pois esta água gerará para a vida eterna. Vida eterna é a proposta de Deus para nós. O que você quer? Viver eternamente ou ser destruído eternamente? Você quer permanecer no pecado da carne, porque nasceu no pecado, ou você quer nascer de novo no Espírito Santo, para que você possa entrar no reino dos céus? O que você quer viver? Uma vida sem esperança, ou uma vida na esperança de que Cristo, mesmo que morra, ressuscite você? O que você quer viver? Uma vida de barganha com Deus, a fim de reter ou obter os benefícios de Deus, ou viver pela fé, como a Bíblia diz: o justo viverá da fé? Isso é uma questão, irmão. Sempre colocamos uma condição aqui: você quer estar do lado do cordeiro ou do lado do dragão? Você quer viver ou você quer morrer? Você quer ser abençoado ou você quer ser amaldiçoado? Porque tudo depende de uma escolha. Porque nós nascemos no pecado e temos um breve tempo, mas o Senhor quer prolongar esse tempo para a eternidade. Isso vai depender da sua escolha. Não diga não dá, não diga não estou pronto, porque o Espírito Santo te capacita, e ele vai abrir na tua mente acerca das decisões que você precisa tomar, quanto à tua vida particular, quanto à tua vida como pai, como mãe, quanto à tua vida profissional, e quanto à tua vida para com o próximo. Porque, querendo ou não, hoje nós somos julgados pelo que temos, hoje nós somos valorizados pelo aquilo que nós fazemos. Se você não contribui, você é marginalizado. Se você não tem ideia para dar em troca, você não é bem-vindo. Sim ou não?
Muitas vezes você chega no lugar, você é passado por um scanner. Aí eles te classificam. Jesus disse: vinde a mim como estáis. Mas ele nunca disse: permanecei da forma como vieste. Porque o Espírito Santo precisa habitar em você. Só há uma forma do Espírito Santo entrar em você: nascendo de novo. Jesus, quando foi batizado, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo veio na figura de um pombo, pairou sobre ele ali, à vista de todos que estavam ao redor. Em seguida ouviu-se a voz dizendo assim: este é meu filho amado em quem me comprazo. Você nasce de novo e você passa a ser filho. E o Espírito Santo habita em você para te guiar em toda a verdade, em toda a justiça quanto ao pecado. Amém? Sem ele, a carne predomina. Com ele, você mortifica os desejos e os pecados da carne. Amém? Isso está claro? Talvez você nunca ouviu isso por aí. Porque não interessa a tua salvação, interessa o volume na igreja, interessa o teu dízimo, interessa a tua oferta, interessa o sapato brilhante ou o terno bonitinho. Mas o que mais importa é a salvação, porque nem ouro e nem prata podem pagar a salvação. Nenhum prédio desse ficará, a Bíblia diz, não ficará pedra sobre pedra. Ninguém vai levar para o reino do céu nada que seja corruptível desse mundo. Céus e terra passarão, e um novo céu e uma nova terra virá para a glória de Deus. Quem quer estar na nova terra, no novo céu, diga amém. Então não endureçam vossos corações como fizeram nossos pais no passado. Não deixe de ouvir o Espírito Santo, porque isso constitui blasfêmia contra ele. Isso é sério, irmão. A fé não é brincadeira, ela é real. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. E a Bíblia diz que nos últimos dias os homens estariam sendo doutrinados e guiados por doutrinas de demônio. Mas o que vem da palavra de Deus é totalmente contrário às doutrinas de demônio, porque as trevas não têm parte com a luz. E a Bíblia é chamada de lâmpada, luz para os nossos caminhos. Quem entendeu, diga amém. Então, em nome de Jesus, daqui mais um dia, você tem a oportunidade de tomar essa decisão. Eu não estou preparado. Não diga isso para você, porque você automaticamente está dizendo para você que você não quer participar do reino do céu. Faça, tente. A igreja diz vem, o Espírito diz vem. Você que ouviu, venha. Comece, e você vai ver na prática, na tua vida pessoal, algo diferente acontecer. Não importa o que diz ou o que pensa, mas o que importa é o que Deus pensa de você. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você vai passar a ser filho e não vai estar só, porque a promessa é: estou convosco até a consumação dos séculos. Não pense que você está só. Há momentos que parece que estamos só. Possamos estar só da parte física, né? Podemos estar só ali da empatia dos homens, mas o Espírito Santo está lá com você, te dando força e coragem para que você reerga e recomece. Amém? Então, em nome de Jesus, você que quer, você que entendeu essa mensagem, você que entendeu que precisa nascer de novo e que o Espírito Santo está te dando uma oportunidade, levante-se, e eu quero te convidar para que você venha até aqui, pois eu vou fazer uma oração. O teu compromisso não é comigo, não é com as pessoas, é com Deus, de viver uma experiência nova e um novo começo com Deus, para que Ele te mostre aquilo que importa para a tua salvação. Por favor, venha, não tenha medo. Eu vou orar por você. Você não quer receber uma oração? Você não entendeu nada disso? Obrigado, irmã Doroteia. Por favor. Será que você não quer o Espírito Santo? Será que você não tem coragem? A Bíblia diz que não é por força nem por violência. Meninos, Alexandre, obrigado. Não endureça o vosso coração. Você não está fazendo compromisso comigo, você está fazendo com Deus. Pode vir, não tenha medo, irmã. Irmã Francisca, Dona Maria, minha querida Gabriele, obrigado, irmão. Não se preocupe não, vai nascer de novo, pode roer. Amém? Você vai receber uma oração, o Espírito Santo vai falar com você. Ok? O Espírito Santo
vai trazer essa diretriz no teu coração. Irmão, tudo na vida tem um começo. Tudo na nossa vida parte de uma decisão a qual a gente se coloca para obter, para conhecer. E a vida com Cristo também começa a partir de uma decisão. Ninguém toma uma decisão de viver com Cristo, porque se fizer algo fora do padrão, está condenado, não. O nosso Deus não é um Deus de condenação, Ele é um Deus de misericórdia. Se você errar, se você pecar, saiba que você tem um advogado fiel que é Jesus Cristo para te perdoar. Agora Paulo diz, nós não podemos permanecer no erro, porque fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente é loucura.